Você cresceu acreditando que oração é falar com Deus, pedir, implorar, repetir frases e esperar que algo no mundo externo se mova por você. E, se for honesto, a maior parte das vezes em que você mais precisou, pareceu que o céu ficou em silêncio. É aqui que tudo começa a mudar, porque o que te ensinaram sobre oração está, espiritual e psicologicamente, de cabeça para baixo. E enquanto você continuar orando como te ensinaram, vai continuar colhendo o mesmo: frustração, sensação de abandono e aquela dúvida se Deus realmente te escuta. As coisas vão mudar, porque ao final deste vídeo, todas as suas orações serão atendidas novamente, e isso não é exagero. Tenho certeza disso. Oração não é verbal, não é a frase bonita, não é o Senhor, por favor, repetido 520 vezes. Oração é declaração mental. Isso significa o seguinte: o que vale não é o que você diz com a boca, é o estado em que a sua mente e o seu coração permanecem depois que a boca fecha. Você pode orar por prosperidade, mas, se a sua mente estiver em estado de pobreza, é a pobreza que está sendo enviada como oração. Você pode pedir por um relacionamento saudável, mas, se no fundo se sente indigno, desconfiado, com medo de ser abandonado, é isso que está sendo emitido como frequência. A realidade não responde ao que você pede, ela responde ao que você é, internamente, de forma contínua. E é aqui que entra a lei universal de causa e efeito. A realidade física, o mundo aqui fora, é só efeito, é o espelho. O que cria, o que causa, o que decide, é sempre o plano mental. É como tentar mudar o sabor do café mexendo só na xícara. Você gira, troca de lado, pega outra caneca. Mas enquanto não mexer no pó que colocou lá dentro, o gosto continua o mesmo. Por isso tanta gente de fé sofre. Trabalha, se esforça, ora, faz campanha, mas mentalmente continua em medo, dúvida, escassez e vitimismo. O corpo reza, a boca reza, mas a mente não muda a frequência. Quando se diz que você está sempre orando, é disso que estamos falando. Mesmo em silêncio, você está o tempo todo afirmando alguma coisa sobre quem você é e sobre como a vida funciona para você. Cada pensamento, cada sensação e cada narrativa interna é uma espécie de oração contínua, mesmo que você nunca dobre o joelho ou abra a boca. Cada pensamento repetido, cada emoção, cada narrativa interna é uma oração contínua, e é por isso que suas orações ignoradas doem tanto. Porque você acha que Deus não respondeu, mas na verdade, a resposta está sendo dada o tempo todo, fielmente, à oração verdadeira, que é o seu estado interno. Em vez de enxergar isso como uma fórmula espiritual, pensa assim: quando Jesus diz, tudo o que pedirdes em oração, crede que já recebestes, e assim será, ele está descrevendo uma mecânica de vibração e consciência, não um truque mágico. Por isso Neville Goddard afirma que nada vem de fora primeiro. O que você deseja ver e ouvir do lado de fora, você precisa ver e ouvir dentro antes. Primeiro nasce como estado vibracional em você. Depois ganha forma como experiência. Aqui entra a diferença entre fé e torcida. Querer muito que algo aconteça. Na origem, fé significa confiança. Como quando você acende a luz e não implora para o interruptor funcionar, você simplesmente sabe que, ao apertar, a luz acende. Quando você fez aquela oração que não deu certo, você sabia ou você só esperava, torcia, com medo de não acontecer? Enquanto a sua relação com Deus for em cima de "tomara que Ele me ouça", a oração continua exilada no plano verbal. E o plano verbal é o mais lento de todos. Nós temos 3 planos onde a realidade se materializa: o espiritual, o mental e o físico. O espiritual é o deixar Deus agir, isto é, sair do controle. O mental é o comando, e o físico é só a ponta do iceberg, do ego que quer forçar tudo. Quando você entende isso, os versículos mudam de cor. Entrar no quarto e fechar a porta deixa de ser literal.
porque quarto é a mente e porta são os olhos. Fechar a porta significa fechar os olhos para o teatro tridimensional, sair da hipnose da realidade e entrar na dimensão interna, o lugar secreto. É ali, no lugar secreto, dentro, que o Pai está. Não num homem no céu, julgando quem merece ou não, mas como consciência impessoal, como campo, como inteligência, que só responde à frequência, não a boas intenções. Olha como agora esse versículo vai soar diferente para você. Teu Pai que vê em secreto te recompensará em público. Ele quer dizer que quando a sua declaração mental se torna estável, quando o seu estado interno assume como verdade, já recebi, isso se manifesta como forma, como circunstância, como realidade visível. Não é mágica. Essa aqui é a sequência da engenharia reversa, para você nunca mais esquecer. É nessa sequência que suas orações devem ser direcionadas. Mental, vibracional, físico. Você declara na mente, sente e verá o plano físico se modificar. Percebe que a conexão entre a mente e o físico é a vibração? Porque é pela vibração que você sintoniza sua frequência, na mesma frequência dos seus objetivos. Como diz Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 6 e 7, falando sobre a forma de orar. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O texto está literalmente ironizando a forma como muita gente ora, repetindo frases, mantras, números, como se Deus fosse surdo, como se o problema fosse quantidade e não falta de alinhamento. Se uma experiência traumática, vivida uma única vez, marca o seu subconsciente para sempre, por que você acharia que precisa repetir 800 vezes uma frase para entrar? A mente subconsciente só fala uma língua: emoção. Não é a quantidade de vezes que você diz "eu creio". É a intensidade e a qualidade da emoção que você associa ao que está declarando. Se você ora pedindo prosperidade chorando de desespero, é o desespero que o subconsciente registra, não a palavra prosperidade. Se você ora por cura, mas internamente está convencido de que não tem jeito, é essa convicção que vira a realidade. Então, como se ora de forma que não é ignorado? Você para de pensar em oração como ato religioso e começa a viver oração como estado de consciência. Aqui vão 5 passos para você seguir e nunca mais ter suas orações ignoradas. Primeiro, ver oração como declaração mental contínua e se perguntar: o que a minha mente está declarando como verdade sobre mim todos os dias? Não só quando você fecha os olhos, mas quando fala de dinheiro, de amor, quando olha no espelho, quando algo dá errado, porque é justamente aí que a sua oração verdadeira aparece. Segundo, trazer para a fé o sentido original de saber. Antes de pedir, você precisa se tornar alguém que já recebeu, não fingindo nem se iludindo, mas estabilizando uma identidade. Pergunta prática: se eu realmente soubesse que isso já é meu, como eu pensaria, sentiria e agiria hoje? Terceiro, entrar no quarto e fechar a porta, todos os dias, ou seja, silenciar estímulos externos, fechar os olhos, relaxar o corpo e sair da urgência por resultado. Nesse estado de calma, você para de implorar e começa a assumir. Você não diz, um dia eu vou receber. Você internaliza como, eu já sou a pessoa que vive isso. E é nesse ponto que a oração deixa de ser pedido e vira alinhamento. Quarto, soltar o ego, que quer controlar como e quando. Aqui entra o plano espiritual. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deixar Deus agir, sair da obsessão por ver resultado imediato e se ancorar numa paz que não depende de forma. Manifestar, nesse contexto, é chegar a um ponto em que você está bem com e sem aquilo. Enquanto você estiver emocionalmente dependente de ver a mudança para só então acreditar, o campo está dizendo, eu ainda não tenho. E a realidade responde, ok, você ainda não tem. Quinto, calar a vaidade das repetições.
Não se trata mais de quantidade de palavras, mas de honestidade vibracional. Uma única vez em que você acessa um estado de saber profundo, vale mais do que 1000 vezes repetindo frases desconectadas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não existem preferidos no sentido infantil. Existem mentes que aprenderam a se alinhar com determinadas frequências e mentes que permanecem presas à mesma vibração de sempre. É por isso que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Não porque Deus escolheu condená-las, mas porque elas nunca foram ensinadas a orar de forma alinhada. No fim, tudo se resume a 3 aspectos. Você não fala com um Deus externo. Você comunica vibracionalmente com o Deus internamente, por meio da sua mente e do seu estado. Você não muda a realidade mexendo em efeito. Você muda mudando a causa. Você não é ouvido pelas muitas palavras, mas pelo que se torna verdade estável dentro de você. Uma oração nunca mais é ignorada quando deixa de ser um pedido carente vindo da falta e passa a ser um reconhecimento confiante. Eu e o Pai somos um em consciência. Eu sei quem sou. Eu sei o que já é meu em essência. É complexo? De certa forma, sim, porque demanda responsabilidade sobre o próprio estado interno. No entanto, é totalmente possível. No dia em que você entender que está orando o tempo todo com o que pensa, sente e sustenta, vai parar de se perguntar: por que Deus não responde? E vai começar a perguntar: o que, de fato, eu tenho declarado como verdade sobre a minha vida? A partir daí, cada oração vira menos súplica e mais alinhamento. E quem começa a criar a realidade, conscientemente, é você. Agora não deixe de colocar em prática esse conhecimento. Não seja mais uma pessoa no mundo viciada em buscar conhecimento e não aplicar. A realidade muda quando você faz sua parte do processo. Para sinalizar para você mesmo, para o seu cérebro e para o universo que você realmente se comprometeu com essa mudança, escreve aqui nos comentários as suas anotações, a frase que mais te marcou, ou o primeiro passo que você vai colocar em prática. Quando você registra por escrito, você transforma "gostei desse vídeo" em "eu estou escolhendo viver isso".